Glutamina, a melhor amiga do seu intestino. Um grande suplemento que você pode utilizar se você tem uma doença autoimune e deseja silenciar os sintomas. Bom, o que é a glutamina? A glutamina é um aminoácido e é o aminoácido mais abundante no corpo humano. Mas, Thais, o que é um aminoácido? Traduz para mim. Aminoácidos são partes de proteínas. Então, quando as proteínas são digeridas, são quebradas em tijolinhos pequenininhos chamados aminoácidos. E os aminoácidos, eles têm a função de construção, de dar estrutura para as suas células. Todos os dias nós temos a necessidade de ingerir aminoácidos. E nós produzimos glutamina, né? O nosso corpo sintetiza, principalmente o músculo, pulmões, fígado e cérebro. E a gente também tem além dos produtores, né, a gente tem os consumidores de glutamina. Então, principalmente os consumidores são sistema imune, rins e intestino. Então, nós produzimos glutamina. Isso quer dizer que a gente chama na nutrição de aminoácidos não essenciais. Então, quando a gente produz, a gente chama o aminoácido de não essencial. Quando a gente precisa ingerir, ele é chamado de essencial. E a glutamina é considerado um aminoácido condicionalmente essencial, ou seja, a gente produz, mas dependendo da situação, em momentos de estresse, de doença, de atividade física, de uma necessidade aumentada qualquer, a nossa capacidade de produção ela não dá conta da nossa necessidade. E aí, por isso que a gente chama a glutamina de um aminoácido condicionalmente essencial. Produzimos, mas em alguns momentos nós vamos precisar ingerir de fora, tá? E quais são as funções da glutamina? Tem muitas, dezenas, mas as principais estão relacionadas à integridade da mucosa intestinal, ao sistema imunológico e à recuperação muscular. Mas o que ela faz no seu intestino? Bom, a glutamina é a maior fonte de energia das células intestinais. O intestino ama a glutamina. Quando ele se depara com a glutamina, se ele tivesse olhos, esses olhos iriam brilhar nesse momento, né? Então, como que a glutamina age, né? Principalmente na barreira intestinal. Então, você que me acompanha aqui, acompanha meu trabalho, você já sabe que eu explico muito sobre o intestino. E o intestino, ele tem ali células que são unidas por junções, chamadas tight junctions. Essas junções, elas vão sendo danificadas por uma série de hábitos de vida ruim, e a glutamina, ela ajuda a manter essas junções firmes, porque se eu não tenho essas junções firmes, eu tenho leaky gut, eu tenho síndrome do intestino permeável, e aí coisas que não deveriam entrar para a corrente sanguínea começam a passar. E a glutamina é excelente para isso. A glutamina também vai agir nas vilosidades intestinais. Então, o nosso intestino é como se ele fosse a borda dele, chama borda em escova, como se ele tivesse cílios. Então, ele não é reto assim, ele é cheio de cílios. Isso faz aumentar a superfície absortiva do intestino. Tanto é que o intestino tem 250 metros quadrados de superfície. Não é esticado, é por conta dessas vilosidades, isso faz com que ele tenha uma superfície equivalente a uma quadra de tênis, né? Então, a deficiência da glutamina, ela atrofia essas vilosidades. Logo, eu vou ter uma superfície de absorção menor, logo eu vou ter maior deficiência nutricional, não porque eu não ingiro o alimento ou suplemento, mas porque eu não tenho capacidade de absorver completamente. Então, intestino e glutamina andam juntos. O segundo fator que eu falei que a glutamina age é no sistema imune. Então, 70% da proteção imunológica do seu corpo está no seu intestino. Então, a glutamina, ela age servindo de fonte de energia para as células de defesa do organismo, os linfócitos. Ela é precursora de citocinas anti-inflamatórias. Então,
Lembra que a inflamação, ela não é sua inimiga? A inflamação faz parte do nosso processo de defesa. É importante a gente ter inflamação. Por isso eu falo que a inflamação não é sua inimiga. A inflamação em excesso é sua inimiga. E o segundo função da glutamina é no sistema imunológico. Afinal de contas, 70% da proteção imunológica do corpo está no intestino. Então tem tudo a ver com imunidade. E a glutamina age justamente nesse aspecto, porque ela serve de fonte de energia para as células de defesa do organismo, os linfócitos. Ela também é precursora de citocinas anti-inflamatórias. Então lembra que eu falo que a inflamação não é sua inimiga. A inflamação é um processo natural e nós temos que ter inflamação. A inflamação demais, em excesso, é o problema. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a inflamação, a gente tem que ter esse equilíbrio de produção de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Então, a vitamina ela é precursora, ela dá origem aí às citocinas anti-inflamatórias, assim como ela é precursora do antioxidante mais potente do corpo humano, chamado glutationa, que está relacionado à imunidade. Então, veja só como glutamina é sensacional. Se a gente falar só dessas duas funções, intestino e imunidade, ela vai ser, já pode dizer que é um baita de um suplemento para quem tem autoimune. E qual que é a dosagem, Thales? A dosagem, a recomendação é 80 miligramas por quilo de peso corporal. Então, você multiplica 80 miligramas pelo seu peso. Uma pessoa de 60 quilos vai dar em torno de 4,8 gramas de glutamina por dia. Você pode usar antes de dormir ou ao acordar, tá? E a única contraindicação que ela tem é no câncer ativo. Então, se você tem um câncer em atividade, a recomendação é não utilizar. Agora, se você não tem câncer ou se você já teve, está em remissão do câncer, tudo bem, você pode utilizar a glutamina sem problemas, tá? E aí, agora me conta, você já utiliza a glutamina? Espero que sim. Esse é um suplemento super indicado para você que quer controlar os sintomas da autoimune. Saúde plena.